Eles são pessoas que têm um otimismo e uma fé que é quase inabalável. Seu mantra, seu lema é: tudo é possível. Eles não têm medo de nada, eles embarcam em quase qualquer aventura. Se sentem tipo super-homem. Como se, no final das contas, vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. E como todo bom signo de fogo, Sagitário também tem o seu lado otimista, cheio de entusiasmo, algo bem vibrante e caloroso, mas cá entre nós tem um lado sombra também. Eles podem ser donos da verdade, sempre querem ter a razão, a última palavra em tudo, são sincericidas, tato e diplomacia não é bem com eles, mas honestidade você tem a certeza que é. E sortudos são, mas às vezes contam demais com a sorte. Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Astrologia. O papo de hoje é o signo de Sagitário, as características, qualidades, defeitos das pessoas que têm o Sol em Sagitário, mas a gente vai discutir aqui bem a vibe do signo. Então, se você tem ascendente, lua ou muitos posicionamentos em Sagitário, esse vídeo também é para você. E esse vídeo que me fez vir com essa camisa estupidamente apertada e indesculpavelmente apertada. Quero abrir com uma frase que dá um gostinho assim do que é ser sagitariano. O seu símbolo é o centauro, metade homem, metade animal. Uma síntese entre instinto e pensamento racional, capaz de dar um salto espontâneo e intuitivo para o desconhecido, levando-o sempre para frente. Frase da astróloga Judy Hall. Por que essa frase é super marcante para Sagitário? Porque Sagitário é essa figura dupla, em que é um centauro, metade ali você tem aquele instinto dos quadris fortes do cavalo, que sai trotando por aí, mas rumo a quê? Rumo aonde? Ele quer chegar na outra parte, humana, a parte da razão mental, intelectual. Sagitário, ele vai cavalgando, dando esses saltos espontâneos, tentando atingir um estado de sabedoria, uma palavra que é muito cara a esse signo. Mas às vezes esses saltos espontâneos e intuitivos, eles são para o desconhecido, que é um lugar que Sagitário não teme, pelo contrário, é um lugar que Sagitário ama. Ele vibra com a ideia do algo novo, uma novidade, algo completamente diferente. É o signo das grandes viagens. Outros signos recebem a fama de independentes, de ter um espírito livre, tipo Áries, que tem o seu jeito laturrão e não aceita receber ordens, ou então Aquário, que tem as ideias meio amalucadas e quer ter espaço para pensar de fora pouco convencional, mas nessa energia libertária, ninguém chega aos pés do sagitariano. O Sagitário, ele quer voar alto e de forma livre. Aquela coisa de quem tem limite é município. Tim, você sem fronteiras. Sagitário, ele quer romper limites. Ele não quer se ver dentro de uma redoma. E ele pode muitas vezes temer o compromisso por ter medo de ter que renunciar, abrir mão da sua liberdade. Parênteses, não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização, mas tem uma amiga sagitariana que faz muito bem o estereótipo desse signo de amar viajar. O passaporte dela carimbado com destino a alguns países, e ela tem viagem marcada para Las Vegas esse ano, e ela tá ficando há alguns meses. E aí eu pergunto, você não vai assumir esse relacionamento? Não vai namorar? Não vai namorar sério? Não. Eu quero sempre ter a ideia de que eu tenho opções, de que eu sou livre, que eu tenho o direito de ficar com outras pessoas. Tá, mas você está ficando só com essa, você não vai exercer esse direito.
mas eu posso exercer esse direito, mas você não vai exercer. Então, Sagitário tem disso. Ele, ainda que ele esteja ficando apenas com uma pessoa, ele não quer, de fato, se comprometer, colocar a mão no fogo, porque ele não sabe daqui a alguns meses se ele realmente vai querer. E o que ele tem que abrir mão é algo muito importante para ele, que é a liberdade, o poder das escolhas, das oportunidades, o poder da possibilidade. Para Sagitário tudo é possível, ele quer que as coisas permaneçam assim, possíveis. Então, pensam eles, por que eu vou me acorrentar a qualquer coisa? Pode ser um relacionamento, pode ser uma carreira, um trabalho sem plano de desenvolvimento, que você vai ter que ficar estagnado ali. Por exemplo, você é operador de telemarketing para sempre, você caixa de supermercado para sempre. Não, se eles estão nesse trabalho, eles veem como algo, um degrau para eles chegarem a outro lugar, porque eles não querem não ter a chance de crescer. São pessoas otimistas por natureza. Eles pensam positivo mesmo quando as coisas estão beirando ao catastrófico e a algo calamitoso. Enquanto você vai ter Câncer chorando as pitangas do leite derramado, você vai ter Escorpião se afundando num poço de sombras e ideias perversas e pessimismo, enquanto você vai ter, por falar em pessimismo, Capricórnio ali vendo todos os defeitos e querendo agir com cautela, vamos por partes, enquanto você tem Virgem apontando quais são as centenas de formas que aquilo vai dar errado ou pode dar errado. Chega lá Sagitário, que ainda que algo tenha 99% de chance de dar ruim, ele vai acreditar no 1%. Se você quer ter alguém que te motive a alguma coisa e que traga essa vibração, essa energia positiva, chama o Sagitariano. E a velha e boa lei da atração muitas vezes funciona para ele, porque aos 45 minutos do segundo tempo, Sagitarianos são salvos pelo gongo. Eles têm golpes de sorte aqui e acolá na sua vida, especialmente se eles tiverem Júpiter bem posicionado. E eles devem essa sorte justamente a esse planeta, esse planetaço chamado Júpiter. Júpiter é o regente de Sagitário, como se fosse o planeta que cuidasse dele. E, tradicionalmente, Júpiter tem a ver com as sortes e bênçãos que a gente tem na nossa jornada da vida. Não importa o que aconteça, Sagitário sempre sobe em direção ao topo e tem poucas coisas que desmotivem esse signo, ainda que inúmeros obstáculos apresentem-se no meio do caminho. E eles sempre dão seu jeitinho ali, são os melhores em se safar das coisas. É claro que Júpiter, por outro lado, que é o maior planeta do sistema solar, ele traz um tom de letras garrafais, algo de exagero. Júpiter encoraja exagero e sagitarianos, eles podem ser dados a vários tipos de excessos. Podem ser excessos justamente na verdade, algo que é muito caro ao sagitariano, então eles são tão cheios de verdade que podem beirar ao dogmático, ao querer impor goela abaixo o que eles acreditam. Pode ser um exagero em bebidas, comidas, um exagero na vida afetiva, de ter vários rolos aqui e ali, sem se aprofundar nem nada. Exageros em ideias que eles defendem, é sempre essa possibilidade. Mas sagitarianos também, eles, nessa vibe otimista, um outro lado sombra é de ser meio poliana, uma pessoa irritantemente otimista, que está sempre feliz, mesmo quando as ocasiões não pedem. Sabe aquela positividade tóxica? Pode acontecer aqui. E que se recusa a ver os potenciais problemas de um ponto, a um nível que isso pode prejudicá-los.
Por outro lado, vão espalhar uma alegria contagiante e inspiração para onde quer que eles vão. E ninguém fica em dúvida sobre a posição ou opinião de Sagitário sobre os assuntos. O que atinge a mente do sagitariano no mesmo instante já chega aos lábios. Enquanto outros signos vão rodear os assuntos, vão falar as coisas ali na sutileza, cheio de nuances e que você precisa ficar decifrando o que aquela pessoa quis dizer, com Sagitário não tem dúvida. É um signo tão famoso pela sua franqueza, de falar de forma clara, sem florear os assuntos, uma suavização que você pode esperar em signos mais políticos, como Libra. Em Sagitário não. Entre ser gentil e agradar, Sagitário prefere ser gentil. Melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. E eles vão ser o tipo de pessoa que comete algumas gafes do tipo: nossa, você engordou, hein, fulana? E eles às vezes não entendem como que as pessoas se ofendem. Em geral, os sagitarianos eles não têm más intenções, eles não são mal intencionados quando eles cometem esses sincericídios. Eles só falam a verdade. Só que um segredo aqui é que é difícil guardar rancor, mágoa ou ficar estressado com o sagitariano por muito tempo, justamente por eles serem tão vibrantes e serem tão queridos. Então esses traços mais irritantes, eles são em geral perdoados, porque diante de uma pessoa tão entusiasmada, tão calorosa, tão generosa, com uma energia tão boa, não persevera muito tempo o ranço por ela, a não ser que seja um caloroso a ponto de ser efusivo e ele não ser tão expansivo e tão para frente que ele não sabe quando parar. Daí sagitariano pode ser péssimo. Então ele tem que saber dosar bem as coisas, o que é difícil quando Júpiter, planetão, está aí em jogo. Sagitariano, como todo bom signo de fogo, ele compartilha algumas qualidades muito próximas às de Áries e de Leão. São líderes, são entusiasmados, são otimistas, têm uma energia muito alta. A questão é que é um signo de modalidade mutável. O que isso quer dizer? Que eles não fixam essa paixão avassaladora do fogo numa única coisa. Junto com essa paixão, de brinde vem uma certa inquietação e uma certa dispersão nos interesses. É como se ele saísse metralhando para tudo que é lado, ou o que é muito frequente, um dos outros símbolos de Sagitário é o arqueiro. Ele vai lá flechando sempre ao horizonte, olhando para o futuro, com uma certa ansiedade, mas eles nunca se sentem plenos e satisfeitos quando alcançam o lugar aonde eles pretendiam. É como se sempre tivesse mais para subir, é sempre como se tivesse mais degraus a se galgar, e eles não permitem desfrutar, não permitem estar contente com aonde eles chegaram. Sempre precisa de mais, e depois quando eles atingem esse mais, eles querem mais um pouco. A solução aqui é tentar colocar as energias em alguma empreitada que alimente essa necessidade de liberdade, de independência, de expansão. Então, um relacionamento castrador ou um trabalho muito monótono, um trabalho que eles tenham que ficar num cubículo das 9 até as 5, não funciona aqui. Eles querem crescer. Sagitarianos, eles são famosos por gostarem de viajar. Viajar é uma das motivações desse signo. Pessoas que têm Sagitário forte no mapa, Sol em Sagitário, Lua em Sagitário, Ascendente, ou um Júpiter forte, muitos posicionamentos na casa 9, que é a casa associada a Sagitário, eles podem ter um traço viajante, meio mochileiro. Eles pensam assim: o mundo é muito grande para eu ficar num lugar só. Sempre a mesma vidinha, sempre a mesmice, nada de novo. Isso desagrada Sagitário a ponto de ofuscar o seu próprio brilho pessoal. O que atiça o fogo da alma sagitariana é explorar.
Tem tantas coisas fascinantes a se fazer, tantas pessoas interessantes a se conhecer, tantas culturas longínquas, das quais são tão diferentes do lugar aonde eu nasci, do meu país, do meu estado, que é um desperdício eu pensar da mesma forma sempre, eu não entrar em contato com o diferente. Então ele vai buscar se desenvolver no plano físico, intelectual e espiritual, e nesse processo, parte disso em muitos sagitarianos, especialmente se as condições permitirem, é entrar em contato com aquilo que é estranho a ele. Estranho no sentido de não ser algo do berço, porque ele vê um potencial de crescimento em algo novo, algo diferente. Podem ser pessoas que têm uma criação católica e vão para o budismo, ou pessoas que têm um certo fascínio por idiomas, por exemplo. Sempre vão, de novo, se as condições permitirem, possuir uma mala de viagem a tiracolo, não vão pensar duas vezes em entrar num carro e ir para o mais longe possível, enquanto Gêmeos fala das pequenas viagens, Sagitário é tudo sobre as grandes viagens. Quanto mais longe, mais distante, melhor. Eles têm essa curiosidade inata por outras culturas e pode se manifestar às vezes numa viagem, não no plano físico de fato entrar num avião e decolar, mas às vezes de abrir um livro que faça com que eles mentalmente consigam tirar uma casquinha do que é estar em um lugar totalmente diferente. Independência é uma palavra muito cara aos sagitarianos, como eu disse, então se você quer ter um sagitariano ao seu lado, seja um companheiro de viagem, vai fazer um mochilão junto com ele e não tente em hipótese alguma travá-lo, estagná-lo ou impor regras. Não vai funcionar. Aprender também é outro verbo que Sagitário ama. São pessoas que podem, por um lado tem um lado é ótimo. Por um lado tem a vertente gregária, boêmia, alto astral, que vai gostar de ir pro barzinho, vai gostar de uma festa, mas Sagitário não é só oba-oba, tem algo ali de um signo muito intelectual. A casa 9, que é associada a Sagitário, tem a ver com o ensino superior. Tudo aquilo que é de certa forma ideológico, que carrega um sistema de crenças, seja uma religião de fato, seja um sistema político, ou seja uma disciplina de faculdade em que tem lá o seu sistema próprio de valores, de princípios, isso atrai Sagitário. E é claro que aquele cavalo vai impulsionar sua força para expansão num plano também intelectual. Não é algo tão superficial como a gente vê no signo oposto e complementar, que é Gêmeos, que tem lá mais a vibe da fofoca, da conversa sobre as notícias do dia, sobre assuntos mais básicos, justamente o ensino básico. Em Sagitário a gente vai atiçar um lado em que a curiosidade ela se aprofunda em temas mais complexos, em algo mais doutrinário, ou uma matéria formal, uma cadeira num curso, algo mais acadêmico. Eles vão folhear páginas sobre conceitos complexos, às vezes algo mais filosófico, e eles vão amar a chance de expandir-se num plano mental. Nem todo sagitariano carrega uma Bíblia debaixo do braço, ou está em templos, ou é líder religioso. Mas às vezes eles vão tratar os próprios hobbies, ou um esporte, porque são muito atléticos, ou a própria carreira acadêmica como algo religioso, um verdadeiro sacerdócio. E eles podem ser especialmente impulsivos, especialmente se estão entediados. E aí do nada seu amigo sagitariano te liga: você não sabe aonde eu vim parar, tô aqui em Cancún. Acontece. Do nada eles se lançam a algo extremamente exótico, eles não têm muito medo disso, são vibrantes, joviais, calorosos, e eles não se importam muito com bagunça, e tem sempre histórias divertidíssimas para
contar são a verdadeira alma da festa. Sagitarianos são tudo de bom. Eles não suportam hipocrisia de forma alguma. Eles esperam que as pessoas sejam transparentes e francas, assim como eles são. Que elas sejam aquilo que elas dizem que são. Eles esperam o mesmo grau de honestidade. Eles podem ser, por outro lado, um tanto moralistas no seu espectro mais negativo. Algo como se fossem o dono da verdade, que eles querem impor os seus dogmas. E beirar até o fanatismo, como se a minha verdade é a que prevalece, a minha palavra é a última, mas fora isso, são pessoas, se não se manifestarem assim, são gente muito mente aberta. Eu te convido, não sai daqui, pelo amor, te convido a se inscrever no canal, ativar lá o sininho para você receber as notificações, curta esse vídeo, conta pra mim como que é o sagitariano que mora em você, ou como você enxerga os sagitarianos da sua vida, e se você deseja fazer o seu mapa natal, que é um estudo fascinante, astrológico, sobre a sua personalidade e identidade, é só mandar e-mail para mim em papodeastrologia@gmail.com para saber mais informações. Um grande beijo para você, até o nosso próximo papo.